Olá, hoje eu gostaria de falar sobre o divórcio. É, Alguns dias atrás, um amigo me perguntou, me fez uma pergunta sobre o divórcio e eu comecei a pensar sobre o assunto dentro da pergunta que ele fez. Então, não tem como a gente fechar um assunto tão complexo em 6, 8 minutos. Não tem como eu abordar o assunto todo, eu vou abordar o assunto pelo prisma daquilo que ele pediu. Então, talvez falte muitas coisas aí, fiquem alguns vãos, mas eu estou aberta a perguntas na descrição né, nos comentários, vocês podem deixar perguntas que a gente possa fazer um novo vídeo posteriormente falando disso, né, de forma bem calma e bem tranquila. Então, a pergunta que ele fez foi mais ou menos assim: como lidar com um casal divorciado, onde a pessoa cometeu adultério, já fez a sua vida como uma nova família? Como que eu me porto, né? Como que eu vou tratar com esse casal? Então, dentro dessa pergunta, eu consegui fazer duas vertentes. A primeira vertente é eu como ministro. Eu como ministra do Evangelho, você como ministro do Evangelho, como que você deve agir? Primeira coisa, se você está ministrando a um casal que está pensando em separação, ou você está ministrando a igreja, ou você está ministrando a escola dominical, ou você está ministrando até não crentes, a tua base tem que ser bíblica. Não é o que você acha, ou o que você pensa, ou o que tem a ver com as suas experiências pessoais. Tem a ver com aquilo que Jesus fala a respeito da palavra. Então, você deve buscar isso na palavra e aconselhar de acordo com isso. Por quê? Porque quando você fizer isso, trazer à luz da palavra o que o próprio Senhor pensa a respeito do divórcio, a palavra ela vai gerar um temor, ela vai gerar um constrangimento no coração do casal, que vai desejar, assim, espero eu, permanecer casado. Mas nós, como ministro, nós não podemos fazer isso dentro de uma legalidade. Quando aquele texto, né, as pessoas usam muito aquele texto, a palavra mata e o espírito vivifica. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos da palavra de Deus para matar sonhos, para matar ideais, para matar esperanças, né, na vida das pessoas. E esse não é o intuito, isso não é a palavra verdadeira, porque a palavra verdadeira, ela gera vida, ela gera restauração, ela gera sonhos, ela gera esperança. Então, nós precisamos gerar isso com a palavra e não dentro de uma opressão. Vocês têm que ficar casados. Não, a gente precisa, como ministro, trazer soluções para aquele casal. Porque se aquele casal está pensando em separação, eles têm um problema. E nós precisamos, à luz da palavra, tentar ajudá-los com aquele problema e não só dizer, vocês não podem separar, isso é pecado. Isso acontecia muito, né? Nós fomos criados dessa forma, eu, meu esposo, o rapaz que perguntou. Então, nós fomos criados dentro de uma legalidade muito grande, dentro da lei, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. E isso não é uma coisa bacana. Em Lucas 16, 18, fala sobre a sentença que é depositada entre os dois. Por quê? Porque num casamento há numa separação há uma ruptura, mas há uma ruptura entre os dois. Um dos questionamentos é se a pessoa que não cometeu, não foi, né, que não cometeu o adultério em si, se ela tá livre para refazer a vida dela e tudo mais. E algumas pessoas acham isso totalmente normal, né? Que a outra pessoa esteja livre. Mas não é isso que a palavra fala. A sentença é depositada sobre os dois. Por quê? Porque é uma ruptura de sonhos, de planos, de família. É uma ruptura ali. Então não tem como só um sofrer o dano. Os dois vão sofrer o dano. Os dois podem, né, refazer a vida, mas os dois vão sofrer, é um sofrimento além do que a gente entende. E a gente tem, a minha geração, dentro do que a gente foi criado, tem aquela ideia religiosa de pecadinho em pecadão. Por mais que diga que não, ele acha que o seu pecado do dia a dia, ele é diferente do pecado do outro. Então, se o outro adultera, o pecado dele é horrível, mas o meu de ser orgulhoso não é tanto. E isso não existe. Um outro exemplo é, por exemplo, se eu, como esposa, grito com o meu marido, é pecado da mesma forma do que se eu adulterar. No mundo espiritual, o pecado é pecado.
eu estou falhando, alguma coisa tem no meu coração que tá fazendo eu gritar com meu esposo, não respeitá-lo de alguma forma. Mas a diferença são as consequências. Então, como o nosso olhar humano vem para aquilo que a gente vê, a gente pensa que o adultério, ele é um pecado maior. Por quê? Porque a consequência do adultério é maior. Se eu grito com meu esposo, eu me arrependo de verdade, peço desculpa, ele vai perdoar. Agora, se eu adulterar ele, o processo de perdão, com certeza, vai ser muito mais difícil. Então, essa nossa concepção de pecadinho e pecadão nos faz pensar que é um pecado que não é perdoável, né? Mas a gente sabe que não é isso que Jesus veio fazer, né? Um outro ponto que a gente pode pensar é o casal que não se separou de verdade, né? Que ele teve um adultério, entrou alguma coisa ali, mas eles não se separaram. Então, esse é um ponto para a gente pensar no sentido de que há uma realidade de cura e perdão que é muito possível, né? Que é extremamente possível. Eu conheço casais que depois de anos separados retornaram e casais que não separaram. Então há esse processo. Acho que até aí tudo bem, né? Porque lá em 1 Coríntios 7 fala sobre esse perdão, 7:11 fala sobre esse perdão. E em Mateus 19:8 fala da dureza do coração, que foi dado carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, porque as pessoas não querem perdoar, porque as pessoas não querem. Mas isso mostra muito do evangelho que nós temos vivido, porque se nós somos perdoados por Jesus todos os dias, o perdão deveria ser algo mais fácil para nós. Né? Perdoar quem faz, ou perdoar quem nos ofendeu, ou olhar para o outro com olhar de perdão, deveria ser uma coisa mais fácil para nós, mais próxima de nós, mais próxima do nosso coração, e está muito distante. Então, eu acho que isso entra um pouco nos mandamentos recíprocos, que foi o vídeo anterior que eu fiz, vocês podem olhar lá, que fala, né, sobre isso, que a distância que nós estamos dessa coisa do perdão, de perdoar, de ser perdoado, de liberar perdão e de todas essas coisas. Em Malaquias 2,16 fala sobre Deus odiar o divórcio. Eu particularmente acredito que esse texto ele tenha muito a ver com a relação Jesus e a noiva. Por que Deus odeia o divórcio, odeia quem pratica isso? Porque a pessoa ela não consegue entender os princípios espirituais de um casamento, de uma junção, de ser um só. O casamento ele é muito mais do que as pessoas dizem. As pessoas olham o casamento pelo lado carnal, como satisfação carnal, como algo que vai me satisfazer, que eu vou ser feliz, o outro, né? E tudo mais. Só que ele tem realidades espirituais muito profundas, que é de você suportar, que é de você servir, que é de você renunciar. Tudo isso, se você consegue exercer num casamento, você consegue exercer na comunidade cristã de forma mais natural possível, porque já é natural para você perdoar, amar, servir, suportar. Então, o casamento, ele é onde você cria o alicerce do seu cristianismo. E as pessoas, elas desvinculam isso, elas querem criar esses alicerces dentro da comunidade cristã. E nem sempre elas conseguem, porque se elas não exercem em casa, primeiramente com seus pais, e depois, né, seus pais, seus irmãos, depois com seu marido, se ela não exercer isso, se ela não criar isso, ela vai ter um problema muito grande em relação a sustentar um casamento dentro daquilo que ela precisa sustentar. E se eu não tenho esses princípios, como eu vou sustentar a minha relação com Jesus sendo noiva? Como eu não vou romper esse relacionamento com Jesus? Como que eu vou sustentar isso? Então, parece que esse odiar do Senhor tem a ver com isso, que nós precisamos aprender a manter isso de forma sustentável, real. Dito isso, eu venho com o ponto principal dele é de como eu lido com isso, como que eu lido com um casal que se separou. Então, tem toda essa base de fundo para responder a pergunta dele. Então, meu ponto de vista, eu vou falar a respeito das minhas experiências, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já vi, não experiência pessoal, porque eu não sou divorciada, nunca me divorciei nenhuma vez,
graças a Deus, eu espero não passar por isso. Mas pelas experiências que eu já vi ao redor de mim. Então eu penso que após o fato consumado, o meu olhar deve ser de amor por aquele casal que se separou, pelas duas partes, pelos filhos que ficam. O meu olhar deve ser de amor e não de justiça, porque se eu aplicar justiça, vai ser a minha justiça própria, não vai ser a de Jesus. Então eu tenho que olhar com o olhar de amor, eu preciso estar pronta para servir essas pessoas, para ministrar a elas perdão, cura, restauração, para que elas possam se achegar ao Pai. Então eu vejo que a minha função como ministra ali, ela se encerra no sentido de aplicar um jugo ou uma lei. Ela entra no fato de se relacionar, de entender que o meu pecado, que eu peco todos os dias, o Senhor tem misericórdia e graça todos os dias para me dar. Então, que o Senhor vai ter misericórdia e graça todos os dias. Só que a consequência de uma separação, eu não conheço. Eu conheço de ver, mas eu não vivi. Então, se a gente não viveu, é muito difícil você acusar, você julgar ou condenar alguém. Não faça isso, meus irmãos. Sabe, esteja junto, ande com eles, suporte eles, ajude-os a reconstruir as suas vidas. E se você for um ministro de paz, de amor, de alegria na vida deles e impulsioná-los e levá-los até o Pai, o próprio Jesus, o próprio Espírito vai ministrar no coração deles aquilo que deve ser feito. Eles vão, se eles tiverem que se arrepender, é diante do Pai que vão se arrepender, não diante das minhas palavras. Se eles tiverem que retornar o que fizeram, vai ser diante do Pai que eles vão tomar essa decisão e não diante de mim. Quando eu entendo que eu sou pecadora, então o meu foco já não é mais no ato pecaminoso do outro, porque eu também tenho os meus atos pecaminosos. O meu olhar passa para aquela pessoa, que eu posso fazer por ela. Eu acredito que se há um adultério, ou se há uma separação, às vezes até sem adultério, há algo muito interno, muito lá dentro que precisa ser curado e tratado, e esse deve ser o meu foco. Eu penso assim, esse deve ser o meu foco, o que deve ser curado e tratado dentro do coração dessa pessoa, para que ela não cometa novamente o mesmo erro de separação, para que não se torne um ciclo na vida dela, casar e separar, porque precisa ser tratado e curado aquilo que está dentro do coração. Então, que eu seja instrumento para que isso venha à tona. E quando a gente pensa que uma das partes ou as duas partes já constituíram uma nova família, você focar que eles têm que separar, têm que reatar, você está pensando em destruição de mais famílias, ou de uma ou de duas. Então não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido você focar no ato deles retornarem, mas sim no ato deles estarem diante de Deus, deles se reconciliarem com Deus, deles serem amparados por Deus, para que eles possam tomar melhores decisões dali para frente, porque uma decisão já foi tomada, assim como eu já tomei várias decisões erradas. Eu não tenho como voltar lá atrás, eu tenho como hoje fazer diferente. E é isso que eu penso em relação ao divórcio, nesse aspecto que eu falei. Talvez não ficou totalmente fechado o assunto, não acho que dá para fechar, eu tô aqui quase 15 minutos de vídeo, não acredito que dê para fechar o assunto, mas eu acredito que eu trouxe alguns pontos, vocês fiquem à vontade para comentar, e eu espero ter sido um instrumento de bênção na sua vida.